Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, redes sociais também, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Até 13h, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com a gente, é bem legal. Faça perguntas aos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. 973350038. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui. Muitos assuntos para serem debatidos, para serem analisados pelos nossos entrevistados de hoje. Vamos com empenho, com dedicação, saúde a todos. E eu apresento agora os nossos convidados para essa jornada de hoje aqui no programa Gente que Fala. Dr. Paulo Junqueira, advogado, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Boa tarde, Dr. Paulo Junqueira, bem-vindo. Tudo bem? Como estão as coisas? Seu áudio fechado, Dr. Paulo. Pode abrir, por gentileza. Ok, agora boa tarde. É um prazer estar no programa Gente que Fala. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os participantes. Obrigado pela presença. Também com a gente, Ariane Garcia. Ela é jornalista, apresentadora, relações públicas, CEO da AGX Estratégias. Ariane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem com você? Boa tarde, doutor Paulo, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado pela presença. A Ariane também com a gente. Eu vou apresentar aqui, compondo a nossa bancada, Vinícius Hunck. Ele é administrador de empresas, Vinícius Hunck, diretor de operações da Quest Investimentos, especialista em recuperação e reestruturação de empresas. Doutor Vinícius, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem, graças a Deus. E você, como tem passado? Boa tarde a todos os colegas da bancada e boa tarde a todos os nossos telespectadores. Obrigado, Vinícius, pela presença aqui com a gente mais uma vez, sempre colaborando com o programa Gente que Fala. E o biomédico, o doutor Roberto Figueiredo Martins, o doutor Bactéria, também de volta aqui com a gente. Tudo bem, doutor Bactéria? Bem-vindo. Oi, Mauro, tudo bem, querido? Como é que você está? Um prazer estar contigo, prazer Zenaide, obrigado pelo convite, Fausto, né, os amigos todos e esse pessoal bacana que está aqui, pessoal maravilhoso, já vi que hoje vai dar um rendimento muito bom aqui, só tem fera. Então vamos lá, começar aqui o nosso rendimento, 12:03 agora no programa Gente que Fala. Olha, pessoal, o governo federal está comemorando a onda de resultados positivos, como a queda da inflação e do desemprego e a melhora na nota de crédito do país junto a agências de classificação de risco. Em entrevistas, o presidente Lula tem creditado esses resultados positivos a medidas que visam promover o crescimento econômico com distribuição de renda, a retomada do aumento real do salário mínimo, os estímulos à produção de alimentos e a redução do preço dos combustíveis. O presidente Lula também diz que a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, prevista para esta sexta-feira agora, nessa semana, contribuirá ainda mais para o desenvolvimento. Paulo Junqueira, eu começo com você a respeito desse tema. Comemoração, portanto, do governo federal em relação a alguns pontos da economia brasileira. Como é que você avalia esse momento? Seu áudio fechado, Paulo. Pode abrir, por gentileza, novamente. Assim. Deixando fechado para não atrapalhar aqui, me desculpa. Mas é melhor assim. Perfeito. Eu, particularmente, atribuo esses resultados ainda ao presidente do Banco Central. Vamos torcer para que ele fique firme e continue com essa política. Agora, recentemente, abaixou aí meio ponto na taxa Selic, né? Mas, por enquanto, eu não vejo como um resultado de um trabalho do atual governo. Isso aí ainda é resultado do governo anterior. Então, parabenizo, é óbvio, o que vem sendo feito pelo Banco Central, o aumento do salário mínimo a R$18, eu achei uma coisa irrisória. Aqui no Sindicato Rural, nós temos um salário mínimo de R$1.750. No estado de São Paulo, 1.500, né? Na nossa região, nossa base territorial, o salário mínimo hoje é R$1.750. Então, vamos aguardar aí
o andar da carruagem, né, e, sem dúvida alguma, torcedor do nosso país para que tudo dê certo. Agora, quais são os efeitos já sentidos aí pela categoria aí dentro do Sindicato Rural, a partir desses primeiros números que a gente verifica que são apresentados pelo governo atual? Então, Mauro, eu tenho uma situação um pouco crítica aí ao atual governo, né? Desde nós, por exemplo, a gente tem a AgriShow aqui no Ribeirão Preto, que é a maior feira, não da América Latina, mas está entre as 3 maiores feiras do mundo. Nós tivemos um problema aqui na feira em relação ao governo federal, que boicotou a feira, inclusive com várias ameaças em relação ao próprio Banco do Brasil, que é o patrocinador oficial da feira, mas os resultados da feira foram excepcionais. Nós tivemos recorde de público, 195 mil pessoas estiveram na feira, recorde de vendas, quase 14 bilhões de reais de venda, é o que eu venho dizendo. Isso ainda é um reflexo do governo anterior. Tivemos agora, por exemplo, o Plano Safra, que veio com um acréscimo aí de 25%, uma medida muito positiva. Agora, ainda não chegou na ponta. O agro é a mola propulsora do país, e hoje a cada prato de alimentação do mundo, um deles é produzido aqui no Brasil. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas. Merecemos um olhar especial, um olhar mais crítico, mais técnico. E, por enquanto, torcida, Mauro. Estou na torcida aí para que a continuidade que foi implantada pelo governo anterior. Temos problemas graves, por exemplo, com relação à invasão. Os tópicos são muitos, viu, Mauro? Então, eu vou procurar me ater aí aos seus questionamentos, tá? Sim, agora, de qualquer maneira, qual é o ponto principal aí para a interlocução com o governo, apesar da oposição, apesar das críticas? As críticas são sempre importantes, são sempre necessárias, a oposição precisa ser propositiva, e nessa situação, nessa condição de uma oposição propositiva, é preciso diálogo, é preciso ter interlocução. Perfeito. O diálogo é de suma importância. Por exemplo, faltou diálogo em relação à vinda do governo federal na feira que eu mencionei para você. O ministro da Agricultura, convidado, não compareceu à feira. A porta precisa estar aberta. A porta precisa estar aberta e não pode também, né, Mauro? Por exemplo, há uma visita para a China, levar um terrorista, um líder do MST, para passear na China. Não sei o que é que isso trouxe de positivo. Então, diálogo é um caminho de mão dupla. Mas eu acho que as entidades todas, a CNA, a Frente Parlamentar da Agricultura, o diálogo tem que ocorrer, tem que existir, mas o governo tem que estar com a porta aberta para que isso aconteça. Ariane Garcia, seu olhar sobre esse momento, o governo comemorando, portanto, avanços na economia, a retomada do PAC, que deve acontecer essa semana, e outras questões também. Sabe, Mauro, eu sou uma entusiasta do Brasil. Eu já cheguei a morar fora, então eu tenho um olhar muito amplificado em relação à economia, porque eu vivi em um país de primeiro mundo. Me atrapalha as ideias quando a gente, de fato, né, continuamente nós somos um dos maiores consumidores, né, do mundo, prestigiamos não só com as viagens, né, que nós prestigiamos até mais o exterior do que o próprio país, e me incomoda o resultado da eleição sendo a maioria dos brasileiros, né? Eu me questiono se, de fato, a maioria dos brasileiros quer um presidente que defende as bandeiras que defende. Que, como jornalista, eu já fui tão prejudicada, né, por dar minha opinião, que eu tenho até um certo cuidado para falar de fato o que eu penso, porque nós não vivemos em uma democracia. Então, eu acho que posso, neste momento, fazer das palavras do Dr. Paulo Junqueira, de que todo resultado neste governo em relação a avanço, ele é extremamente tímido, comparado à potência que é o Brasil. Agora, se a gente for falar de gastos desnecessários, fúteis, né, ilegalidades, aí a gente teria uma lista longa, né, para os 7 primeiros meses. Então, se há algo que eu gostaria de falar neste momento, é fazer das palavras do Dr. Paulo as minhas, e
e me tranquilizar e continuar sendo entusiasta e torcendo para que o Brasil dê certo. Porque se o barco afunda, todos nós afundamos juntos, independente se uns estiverem em barcos maiores ou menores. Eu acho que todo mundo sai perdendo nessa. Como unir a oposição, Ariane, para esse diálogo, para que a oposição não seja meramente uma oposição e seja, de fato, algo construtivo, algo propositivo. Como você destacou, estamos todos no mesmo barco, todos torcem pelo Brasil, e a gente sempre ouviu falar do Brasil do futuro, esse futuro tem que chegar. Eu acho que tem que chegar, e quem faz o Brasil é o brasileiro. E eu acredito que a gente precisa ter mudanças significativas nos próximos 3 anos para que a gente talvez consiga fazer uma troca, né? Não sei quem da direita. Hoje, num cenário mundial, eu compreendo, acompanhando as manifestações, as reivindicações, né, em outros países, como tem acontecido na Europa, Estados Unidos, absolutamente nenhum lugar tem dado certo esse tipo de governo, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo, porque a longo prazo é aprisionamento da população. A gente acompanha, então, aí a evolução de longos governos na Venezuela, a gente acompanha o que está acontecendo na Argentina. A longo prazo é um regime totalitário, que eu, como jornalista, tenho pânico de falar sobre isso, que o Brasil corre esse risco. Então, assim, eu torço para que o Brasil use da sua capacidade geográfica territorial para impedir o avanço de um regime totalitário, de um regime que amordace a imprensa, que a gente perca as nossas liberdades individuais, mas torcendo para que tudo dê certo. Eu continuo sendo oposição ao governo, Mauro, porque eu não defendo as bandeiras que estão sendo legalizadas. Eu sou contra a descriminalização de drogas, eu sou contra o desencarceramento de presos, eu sei o que vai acarretar se acontecer, né, o que está acontecendo, essas movimentações em relação à maconha. Então, assim, eu sou contra o aborto, eu sou mãe. Então, eu continuo sendo oposição das bandeiras defendidas, mas eu sempre serei bem posicionada em relação ao meu país. Eu amo o Brasil e eu não vou recuar. Se eu puder falar, eu vou falar. E eu vou tentar, de todas as formas, contribuir na medida do possível em que a Justiça, o STF, me deem legalidade para eu poder dar a minha opinião. Vinícius que seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema do programa Gente que Fala. Boa tarde mais uma vez, Mauro. Eu acredito que o Banco Central está caminhando na direção correta. Assim como os colegas bem ponderaram, existem discussões entre a oposição e o governo. Porém, a gente ainda não está sentindo no mercado financeiro, de modo geral, mercado de crédito, que uma queda de 0,5% vai resolver o nosso problema. A incerteza ainda é gigantesca. A retomada de crédito está todo mundo segurando no mercado, ninguém está disponibilizando. Se você vai tentar arrumar algum financiamento, as taxas ainda estão elevadas. De forma alguma, o 0,5 ponto percentual que desceu vem ajudar. Evidentemente, é um indicador, é um balizador. Como nós conversamos há uns 90 dias atrás, já era esperado que isso acontecesse. Não aconteceu na reunião anterior, porém, na última já sinalizou uma queda. Uma vez que a inflação estava controlada, tudo indicava que o Banco Central fosse reduzir a taxa de juros. Do outro lado, com os juros caindo, pode ser que a gente tenha um problema aí com o dólar, né? Os investidores externos começam a tirar um pouco da moeda do Brasil e vamos ver como é que o dólar vem se comportar. Na última semana, não sei se vocês acompanharam, mas ele deu uma subida. Agora, qual seria, vamos tratar assim como o ponto de equilíbrio, Vinícius? Claro, 0,5 ponto percentual de queda na taxa Selic é muito pouco, temos ainda uma das maiores, se não a maior taxa de juros real do mundo, vamos descontar a inflação aí, sobra muita coisa. E qual seria o momento ali de chegada de taxa Selic para que isso, de fato, começasse a representar um início de retomada de crescimento, um ânimo melhor para os investidores, enfim. Ainda é muito pouco, temos muita coisa para fazer pela frente. Perfeito. Com a experiência que nós temos aqui acompanhando o mercado ao longo dos anos,
o que nos permite, o que deixa claro, a partir do momento que o mercado reduz os 2 dígitos, quando nós voltamos para a casa de 1 dígito, já é um bom sinal, já é um bom indicador, tá? A níveis Brasil. Sim, isso também deve demorar pelo menos até o final do ano que vem, né? Porque se a sequência dos cortes da taxa Selic for a cada mês e meio ponto percentual, ainda tem muita coisa para acontecer. Perfeito, e é da forma que tem que ser feito. A gente não pode simplesmente baixar a taxa de juros de uma vez, porque isso pode bagunçar o mercado, vamos dizer assim. Conforme a gente vai dando em poucas dosagens, como vem sendo feito, 0,5% agora, talvez 0,5% na próxima, é capaz de controlarmos melhor a inflação, o dólar, tudo que vai acontecendo em volta na economia. Ou seja, a gente vai testando conforme vai aos poucos. Como viu o doutor Bactéria também. Doutor Bactéria, o seu entendimento sobre esse primeiro tema não é exatamente a sua área, né? Mas vamos falar de saúde da economia brasileira. Não, acho que é a área de todo mundo, né? Não tem como fugir disso, né? É a vida, né? A vida do povo brasileiro aqui, né? A gente não tem como ver. Uma coisa eu aprendi nos últimos tempos, é uma coisa, não acreditar muito em índices e números, né? Isso daqui nós aprendemos a não seguir fielmente que é a coisa que aparece. Eu estou indo aqui pelo olhômetro, né? Eu estou fazendo programa de rádio hoje, né? Eu peguei, saí daqui de Barueri, peguei a Castelo, depois passei um monte de localidades, né, de São Paulo, né? O que eu estou vendo, o índice de desemprego está diminuindo, tá, mas estou vendo mais gente na rua, mais pedintes, né? Um monte de amigos que querem fazer financiamento, não conseguem, né? Então não estou vendo aonde que essas coisas estão aparecendo agora. Gente, pelo olhômetro, o que acontece, uma coisa é índice, outra coisa é número, outra coisa é que você vê, né? Eu nunca vi tanto pedinte, eu nunca vi tanto sem-teto na rua, todo lugar que você vê, né? Eu passei por perto do mercado do Sagesp, uma quantidade de barracas assim enorme, está cada vez aumentando mais. Então, enquanto o índice de desemprego está aumentando, segundo eles, segundo o governo, né, o índice de barracas está aumentando. Então, acho que tem que seguir um índice aqui, índice de barraca de sem-teto na rua, que está aumentando isso, né? Então, eu acho que quando você fala de bactéria, uma dá duas dá quatro dá 8, 16. É o número que está sempre correto, vai. Então, eu acho que é o seguinte, que quanto mais eu conheço os homens, mais eu acredito nas bactérias. Muito bom. A gente segue, então, para o próximo tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira, para dizer que o Jockey Clube de São Paulo vai receber amanhã a primeira edição do AgroTalk Business. É um evento apenas para convidados que vai debater o atual cenário econômico brasileiro. Lista aí dos palestrantes confirmados: Antônia Fontinelli, a empresária Antônia Fontinelli, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira Mano Filho, o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, o conselheiro de agronegócios da Associação Comercial de São Paulo, Nilson Leite, e o presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira, que está aqui com a gente nessa conversa. Muito bem, esse encontro vai reunir produtores rurais, nomes do agronegócio e empresas que prestam serviços para o setor. O que está preparado, Ariane, para esse encontro amanhã no Jockey Clube aqui na capital? Mauro, é o primeiro encontro do agronegócio que acontece num lugar, né, num reduto, de fato, né, que respira o agro, que é o Jockey Clube. Então, essa iniciativa é que seja o primeiro de muitos encontros. Ainda um encontro intimista, como jantar, a nossa rodada ali, né, de painel, e a gente espera que haja muita troca de conhecimento. Como muito bem falado, né, aqui abordado, nós queremos entender melhor o Plano Safra. Nós queremos entender melhor o impacto da reforma tributária no setor. Nós queremos entender o que, de fato, acontece na CPMI do MST. Queremos entender sobre essas invasões criminosas que têm acontecido na propriedade privada. E, além de tudo isso, que está totalmente relacionado, né, ao setor, a gente tem, então, aí a cadeia produtiva, o comércio brasileiro, que somos nós, os empresários, os empreendedores. Então, neste bate-papo, né, com os 5 speakers, qual que é o objetivo? Linkar todos os setores. Eu acho que sim, nos inclinarmos à importância e relevância do agronegócio, que hoje representa 18 milhões de empregos ativos no Brasil, significa que 20% de toda a força do trabalho está no agronegócio, com uma expectativa de PIB de 36% de crescimento e 1 milhão de novas contratações por ano. Então, nós estamos falando de um PIB de 1,18 trilhão.
Eu não sei aonde estávamos se nós não colocamos o agronegócio na vitrine antes do governo Bolsonaro. Então, claro que nós devemos atribuir a ele, a ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, toda essa maneira de nos informar, de fato, quem é a locomotiva do Brasil. Então, uma forma aí de contribuir, né, sinalizar apoio para o setor, vai ser o primeiro de muitos outros, já temos até uma segunda data, muita procura, não conseguimos, de fato, atender a demanda, porque são muitos produtores rurais, muitas lideranças, sindicatos, o pessoal quer participar e quer, eu não digo debate, é um embate, né, um bate-papo com os principais players do mercado. Vai ser um jantar, vai ser muito especial. Não, um debate, mas uma análise, né, sobre onde estamos e para onde vamos, talvez seja esse o sentido, e quais são eu apresentei aqui os palestrantes, os painelistas, enfim, o que cada um vai falar. Você tem aí? Isso. O doutor Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos, né? A Embrapa é uma empresa pública, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e ele vai falar, então, sobre o agro sustentável. Vamos falar sobre desmatamento europeu, vamos falar sobre desmatamento na Amazônia. O que isso reflete para o Brasil economicamente, o que reflete no comércio, o que reflete para a gente, nós que somos ponta da linha. E aí o doutor Antônio Cabreira Mano Filho, ele vai falar sobre o impacto da reforma tributária no setor. O doutor Nilson Leite é advogado, conselheiro da Associação Comercial daqui de São Paulo. Ele é CEO também do Aras Rosa Mística, vive muito, né, também esse universo equestre, representando o Brasil fora. E ele também vai falar para a gente sobre o Plano Safra. O doutor Paulo Junqueira está aqui representando, né, também o setor, é um dos maiores líderes que tem no Brasil. Eu fico muito feliz com a presença dele, porque, de fato, liderança é aquele que se sacrifica. E eu tenho visto, assim, diariamente acompanhado através das redes sociais, né, da Asovale, também do sindicato, o que, de fato, o doutor Paulo Junqueira tem feito, né, para o setor avançar. E ele vai falar exatamente sobre a importância da CPI da MST e também sobre essas invasões, que a gente não pode usar, né, outro termo, senão criminosas em propriedades privadas. E aí, para nos ajudar também a complementar, uma figura feminina extremamente relevante hoje no cenário, que é a Antônia Fontinelli, polêmica, muita opinião, e ela vai explicar também para a gente o que tem acontecido com ela nas empresas, porque ela trabalha no setor de moda e beleza, mas ela também depende do agronegócio. Então, de fato, vai ser um painel muito enriquecedor, a gente vai fazer uma troca, um compartilhamento de opinião, de conhecimento e, sem dúvida alguma, com os melhores do momento para nos atualizar. De fato, o desafio aí é manter essa Problemas aqui com a conexão da Ariane, eu já vou seguir aqui então com o Paulo Junqueira. Paulo, primeira edição do AgroTalk Business, amanhã no Jockey Club, aqui em São Paulo, participação também sua como palestrante, o que você vai levar para o painel? Nós vamos falar exatamente sobre um dos problemas mais graves, né, que a gente tem, que o produtor rural sofre, que são as invasões. Graças a Deus, hoje, com essa CPI na Câmara, presidida pelo Coronel Zucco, e tendo como relator o Ricardo Salles, que para mim foi o melhor ministro do meio ambiente que esse país já teve, ele trouxe para o morador das cidades que o meio ambiente tem que ser preservado também, sem dúvida, dentro das grandes cidades. O marco do saneamento se deu na gestão do deputado Ricardo Salles. Gostaria muito que ele fosse o candidato nosso aí em São Paulo para disputar com aquele que invade as propriedades, que é exatamente sobre o que eu vou falar, né? Tomara que São Paulo fique livre desse invasor e deputado federal, que já se disse candidato aí a prefeito. Então, eu vou falar sobre as invasões. A gente já sofreu na pele, na carne, no estado aqui de São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso. A gente atua também nessa área como profissional do direito, né? Eu sou também advogado. E o que a gente tem, a maior dificuldade que a gente tem de enfrentar o MST é exatamente a personalidade jurídica. Então, eles não existem. Seria como o PCC. Como é que você vai processar o PCC? Como é que você vai processar o MST? Até rima, né? Então, a gente gostaria muito que eles fossem considerados criminosos, terroristas. O Código Penal já prevê lá esbulho processório, dano.
Então, a gente vai levar o que a gente tem de conhecimento e procurar orientar todos aqueles que estiverem presentes. Vamos montar uma cartilha. A CNA fez uma cartilha excepcional, a Confederação Nacional da Agricultura, que a gente quer, inclusive, disponibilizar. Vamos falar sobre todos os problemas relativos às invasões e à insegurança jurídica hoje do proprietário rural em relação a isso. Por exemplo, o STF vem e, eventualmente, vai marcar uma audiência para, eventualmente, uma audiência de conciliação. Quem é que quer se conciliar com um criminoso? Então, nós vamos levar o máximo de conhecimento possível para todos aqueles que estiverem presentes em relação às invasões ilegais, criminosas, que o produtor sofre. O encontro, certamente, Paulo, vai acabar gerando um documento, né? Sempre um balanço geral, acaba gerando um documento, e que isso vai adiante. Como é que vocês pretendem colaborar com esse documento em Brasília em relação à CPI? Nós temos, o sindicato já faz isso, tá? E eu acho excelente que, sem dúvida, saia lá uma pauta, um documento, um relatório, para que a gente possa entregar, sem dúvida. Talvez até, pode ser que o Ricardo Salles esteja presente nesse encontro, e a gente entregar em mãos, para ele contribuir o máximo possível para essa CPI chegue aos resultados que tem que chegar e aqueles que são responsáveis. Quem é que está por trás disso? Quem é que financia isso? A gente sabe quem é, mas nós precisamos de prova para poder, sem dúvida, criminalizar também esses financiadores. E por falar em CPI, 12h27, aqui no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Então, olha, por falar em CPI, a CPI do MST viveu na semana passada uma grande sequência de provocações e bate-bocas entre os deputados, especialmente durante os depoimentos do ex-líder do MST, o José Rainha, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Gonçalves Dias. A CPI deve analisar nos próximos dias requerimentos para convocar o diretor da ONG Terra Livre, Carlos Pancera, o presidente da Conab, Edgar Preto, e seu irmão, Adelar Preto, coordenador do MST Gaúcho. Como é que você está acompanhando esses trabalhos, Paulo Junqueira, e o que é que você antevê aí em relação aos próximos dias? Muito bom. Eu acho que isso traz muito conhecimento. Eu achei muito interessante você mencionar o general G. Dias, né? E não sei de onde o Ricardo conseguiu a informação. Foram 3 oficiais, hoje um único general, né? Que colaram numa prova para poder passar lá no curso de oficiais. 2 deles foram expulsos, né? E um terceiro, o general, que não respondeu a questão, mas é exatamente o general que colou e hoje seria o, até então, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. O Zé Rainha é um criminoso contumaz, condenado por homicídio, condenado por porte ilegal de arma. Então, eu acho que eles vão chegar não só a essas pessoas que praticam os crimes, como também àqueles que financiam. Durante o governo anterior, nós não chegamos a 50 invasões, e apenas no primeiro semestre já ultrapassaram essas 50 invasões neste governo. Quer dizer, agora com a CPI eles estão receosos, porque onde tiver invasão, a CPI, a comissão, vai estar presente. Seria fantástico que ocorresse, eles tiraram um pé, né? Inclusive porque vai chegar aqueles que financiam. O mais importante, na nossa opinião, é comprovar os financiadores desta organização criminosa. Ariane, como controlar os ânimos lá na CPI do MST? A gente tem visto muito bate-boca do próprio relator, o deputado Ricardo Salles, com o Gonçalves Dias, também a deputada Sâmia com o próprio presidente da comissão, o tenente-coronel Zuco, enfim. A gente sabe da divisão que temos no Brasil, o quanto isso tudo acirrou os ânimos na própria eleição, enfim, e está tudo muito tenso, né? Então, mas os resultados precisam ser obtidos, precisam ser alcançados, e não adianta, é na base do entendimento, é na base do diálogo, mas a CPI não tem mostrado isso, tem mostrado muito nervosismo por lá. Como resolver essa questão? Eu acompanhei algumas, né, CPI agora do MST e também a CPI na época da Covid, enfim.
de verdade, eu acho uma discussão saudável e necessária. O Brasil demorou, né, para cair a ficha o que é direita e esquerda. Tem muita gente que fala, mas não deve. Deve sim. Republicanos e democratas existem, e não é à toa que os Estados Unidos são um país de primeiro mundo. Por que não pode? Por que não pode ter direita e esquerda? Por que a gente não pode questionar? Por que a gente não pode se opor? Eu acho que está ótimo. Claro que dentro, né, da falta ali, né, talvez de educação, falta de comprometimento com a verdade, a gente sabe que algumas pessoas defendem os seus ideais. E, para mim, é fantástico o papel da oposição que se impõe. Então, muitas vezes, alterar os ânimos faz parte porque faz parte do que está acontecendo. São levantadas muitas narrativas, e quando a gente é caluniado, ou quando a gente sofre uma injúria, principalmente publicamente, a gente se vê numa situação de injustiça, automaticamente, instintivamente, ativa em nós, então, um senso comum de justiça. E aí acaba que tem gente que tem uma personalidade para responder de maneira mais ponderada, que, olha, de verdade, Mauro, nunca foi meu caso, assim, eu tenho que ter bastante paciência para esse tipo de situação. E por isso que eu me vejo muito na figura do Ricardo Salles, muito na figura de Bia Kicis, que são pessoas imbatíveis. Eu tenho uma personalidade muito parecida. Mas hoje, no meu papel como jornalista, me sinto também impedida de dar a minha opinião, porque eu já perdi algumas das minhas contas, né, nas redes sociais, que é o meu ganha-pão, né? Eu estou vendo também o que está acontecendo com o Monark, e, enfim, assim, tudo isso é muito tenso para todo mundo. Então, o Brasil vive uma tensão, um momento tensionado, que eu acho que no momento oportuno, não agora, porque somos um país ainda muito novo, mas no momento oportuno, se a gente começar a cicatrizar, começar a ter a compreensão de que cada um tem um lado, talvez se tivéssemos aí um STF mais justo, que não legislasse, que não fosse tão invasivo, mas eu sou otimista de que o Brasil, em algum momento, vai entender que é saudável para a gente esse tipo de discussão, para a gente entender a nossa personalidade política. Me irrita de tal forma, quando eu entro num carro do Uber, começa a falar sobre política, e a pessoa fala, eu não gosto de política. Toda e qualquer decisão de compra e de venda é decidido por um ato político. Alguém precisa decidir quanto você vai pagar por aquilo, inclusive. Então, como que eu posso contribuir? Também, né, acalmando os meus ânimos, tendo paciência para explicar, que nós estamos no momento de explicação para as pessoas que foram induzidas a não gostar de política, a não se envolver. Deixa a política para quem é político, deixa quem entende do assunto lá para Brasília. Brasileiro não tem que se meter, tem que se meter sim. E é por isso que está havendo esse tipo de ânimo acalorado, porque as pessoas nunca tiveram esse tipo de confronto. E essa rota de colisão, neste momento, é importante para a libertação do Brasil. Eu sou a favor, tirando a falta de educação, eu sou a favor de que haja, sim, essa polarização neste momento. Sim, essa rota de colisão no sentido do embate, do bom debate, não no sentido da discussão, da briga. Você destacou bem agora, parece que caiu a ficha, né, para as pessoas entenderem de que lado da história elas estão, se são de direita ou se são de esquerda. Agora, quando acontece uma coisa muito acalorada e vai para o nível da discussão, aqueles que não entendem exatamente de que lado estão da história, o que não gostam da política, como você destacou, acabam ficando mais afastados da política porque não toleram esse tipo de ambiente. Mas é normal, a gente vê o ambiente acalorado em todos os lugares. É que não é divulgado, mas a gente presencia e a gente volta para a nossa rotina e desconsidera, porque aquilo não faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que a narrativa levantada de que a direita está se impondo, né? Não se opondo, mas se impondo de uma maneira grosseira em cima da esquerda, a gente viu o comportamento da Samia, ela é extremamente grosseira. Ela conflitua com todo mundo, ela xinga as pessoas, ela é incoerente, ela diz que os milionários poderiam, né, aqui, não me recordo da frase dela, mas que os bilionários não eram necessários, que eles poderiam, sei lá, acho que morrer, algo muito agressivo. E aí, quando alguém, por ela ser mulher, ela se sente ofendida com uma fala um pouco mais alta, eu, de verdade, me sinto mais segura em um país, em um regime patriarcal, porque é assim que Deus nos criou. É o homem e a mulher, e é dessa maneira que tem que ser. Então, quando a gente se impõe, as pessoas não aceitam. E eu acho que a gente tem que continuar se impondo, sim.
com a educação. Claro que o foco não é entrar numa rota de colisão desnecessária, mas é um momento de libertação para o Brasil. A gente precisa entender qual que é a nossa personalidade política. 12h35, pessoal, vamos fazer uma paradinha breve aqui no programa Gente que Fala, para o intervalo, é bem rápido, um golinho de água para cada um, e aí vocês retomam as energias para o próximo bloco, para os próximos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Falta 24 minutos para 13h, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, tudo no ar, tudo para você acompanhar as nossas discussões por aqui, o Instagram, o Facebook, nosso canal no YouTube. Olha, vamos falar de outro assunto? Como qualquer outra empresa, o produtor rural endividado também pode recorrer à recuperação judicial. O principal objetivo desse instrumento é manter a empresa ativa no mercado, preservando o emprego e a atividade tributária, que, por sua vez, geram riqueza para toda a sociedade. Ao contrário do setor industrial, o agronegócio traz alguns fatores que podem contribuir para a dívida do empresário rural, como a escassez ou o excesso de chuva e a falta dos custos de produção. Assunto aqui para o Vinícius Hunk tratar com a gente. Vinícius, como é que se inicia um processo de recuperação judicial de um produtor rural? É algo diferente do que a gente está acostumado a ver no setor aí das empresas? Não, Mauro, não é muito diferente do que a gente está acostumado a ver no setor empresarial. Existem alguns pequenos detalhes, né, como, por exemplo, o produtor rural precisa abrir uma empresa para começar a misturar o que é pessoa física com pessoa jurídica. Aí é necessário que ele ingresse com o CNPJ na junta comercial. Mas, via de regra, todos os documentos que uma empresa apresenta, é necessário que o produtor apresente. Os percalços que nós encontramos durante a jornada é que, normalmente, o produtor rural não precisa apresentar um balanço, uma demonstração de resultado, como uma empresa deve fazer anualmente para a Receita Federal. Porém, para ingressar com o pedido de recuperação, é necessário que o produtor faça um DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, apresente o seu balanço dos últimos 3 anos e do ano vigente, e demonstre quais são os motivos, quais foram as causas que o levaram a ingressar com o pedido de recuperação judicial. Agora, eu destaquei aqui na nossa nota essa situação diferente, né, do produtor rural, que tem outros fatores que acarretam as perdas, né? Como é que isso tudo é levado em consideração na hora da execução, da elaboração do plano de recuperação judicial? Perfeito. O produtor rural, diferente das indústrias, quando a gente fala de receita, de faturamento, normalmente ele não tem uma receita todo mês. Por quê? A planta demora 120 dias, 150 dias para crescer e produzir. Em alguns casos, o produtor rural precisa investir diante, como, por exemplo, numa cultura perene como o café, até começar a produzir, vai demorar 2, 3, 4 anos, até atingir carga máxima, a gente está falando de 7 anos. Portanto, quando vamos elaborar um plano de pagamento para produtor rural, é comum que as parcelas de pagamento sejam feitas de formas semestrais ou até mesmo anuais. Um detalhe importante aqui é que a Lei de Recuperação Judicial cria um período de blindagem para as empresas de 180 dias, tá? E normalmente, para o produtor rural, esse período de 180 dias não é suficiente para que ele possa se recompor, criar um novo caixa, reestruturar a sua empresa, né, a sua forma de trabalhar e conseguir honrar com seus orçamentos, né, novamente com as suas dívidas, com os seus credores. Portanto, é bem comum que numa recuperação judicial para o produtor rural, esse período de 180 dias passe a
360, 420 dias, tá? Uma vez que esse período de 180 dias para a blindagem da empresa ali, até para a reestruturação de tudo, não é o suficiente, não seria um caso aí de uma mudança na lei específica neste ponto para o produtor rural? Eu concordo 100% com você, né? Na minha opinião, esse deveria ser um ponto resguardado para os produtores rurais, porque ele não tem o caixa mensalmente, né? É diferente. E como eu bem ponderei, a cultura demora para crescer, né? Ele planta, vai colher daqui 120 até ele vender 150 dias aí o ciclo para se completar. Portanto, né, eu defendo que é necessário a gente aumentar esse prazo para produtor rural, sim, tá? Via de regra, conforme o tempo vai passando, a lei vai se ajustando. Para você ter uma noção, a princípio, as CPRs, né, que são cédulas de produtor rural, não ingressavam numa recuperação judicial. E a última lei, na última mudança que nós tivemos na lei, no final do ano de 2020, foi alterado e os bancos conseguiram incluir a cédula de produtor que ficasse fora da recuperação judicial. Há alguma diferença também no caso da recuperação judicial do produtor rural na análise por parte dos credores do processo de recuperação judicial que é apresentado? Via de regra, para os credores, independente se for produtor rural ou se for indústria, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando olhamos para o estoque, né? O que esse produtor rural tem de estoque, quais são os implementos que esse produtor rural utiliza para trabalhar, se eles estão alienados ou se não estão alienados, porque dependendo da forma que está, pode facilitar para o credor buscar esse ativo de alguma forma. E, além disso, o produtor rural tem uma grande diferença em relação às indústrias, que são as áreas produtivas, né? Via de regra, os credores não conseguem acessar porque é considerado como um bem essencial, porém, é algo que ele deve acompanhar, na minha opinião. Que números você tem, Vinícius, a respeito de recuperações judiciais de produtores rurais no Brasil? Tem sido crescente essa dificuldade, essa quebra do produtor rural no sentido de procurar recuperação judicial? Sim. Infelizmente, o número de recuperações judiciais dos produtores rurais vem crescendo por dois fatores, na minha opinião. Primeiro, que nos últimos anos nós tivemos alguns problemas, principalmente com seca ou até mesmo excesso de chuva. Além disso, eu não sei se vocês se recordam, o ano retrasado ou o ano passado tivemos problemas também com geadas. Em alguns casos chegamos a ter problemas com nossos clientes, até em Goiás, onde a cana-de-açúcar sofreu com queimaduras. Produtores rurais no sul de Minas também sofreram bastante com o café, né? Por excesso de geada, fez muito frio, a planta não suporta. Infelizmente, o número vem aumentando. E o segundo fator é que o produtor rural começou a se informar um pouco mais da possibilidade, né? O produtor rural normalmente é desconfiado, né? Como qualquer ser humano, tudo aquilo que é novo, a gente fica meio receoso. Será que essa recuperação judicial realmente funciona? A partir do momento que ele vem passando dificuldade, começa a desfazer do seu patrimônio e vê outros colegas produtores ingressando com pedido de recuperação judicial e tendo êxito, conseguindo sair lá na frente, vendo uma luz no final do túnel, ele passa a acreditar na ideia. Ele fala, bom, se ele conseguiu sair e não precisou desfazer de todo o patrimônio dele, pode ser que eu consiga fazer também, me soerguer de alguma forma e voltar a produzir como eu sempre produzi. Normalmente, os produtores rurais são pessoas que já trabalham há 20, 30, 40 anos, né? Não são pessoas que sabem o que estão fazendo, acostumadas a plantar. Paulo Junqueira, qual que é o papel do sindicato rural em relação ao produtor rural endividado antes, né, desse doloroso processo, vamos dizer assim, de você iniciar uma recuperação judicial? Você está fechado aí, Paulo? Seu microfone. Agora sim. Excelentes colocações do Dr. Vinícius. E eu coloco mais um fator muito importante, que hoje, na realidade, o Plano Safra, ele vem para fazer uma operação mata-mata. Ou seja, se não houver a liberação desses recursos, eu não acredito que o escritório do Dr. Vinícius, por maior que seja, ele tenha condições de atender
a quantidade de tudo. Vai ser o país vai quebrar. O país quebra se não chegar na ponta o custeio e o investimento, que grande parte dele foi destinado para o pagamento da conta do ano anterior. Eu acho que tem que haver uma legislação muito específica nesse sentido, que ainda não há uma... Então, a gente teria, sim, que trabalhar junto à frente parlamentar. Hoje são mais de 300 deputados e senadores, né? Mais de 300 parlamentares que fazem parte aí da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. É tanta coisa, viu, Mauro, que a gente tem de anseio, de solicitação. Essa reforma tributária preocupa muito. Reforma tributária, sim, por óbvio, mas não pode ser uma reforma que venha trazer, que venha a tributar o patrimônio, tributar a renda, tributar a exportação. Isso vai trazer um caos também para o nosso país. Então, as preocupações são inúmeras, tá, Mauro? Essa em relação ao produtor endividado. Hoje, eu não sei se nós temos no país 10% do produtor que não tem uma dívida, que não rola uma dívida. Então, é muito grave a situação do setor. O Plano Safra, com esse acréscimo, ele vem sanar parte do problema. As intempéries climáticas, só para reforçar isso, o ano passado nós tivemos a maior seca histórica, desde que é medido, nós tivemos a maior seca do país. As geadas, elas comprometeram de maneira abrupta também a produção, a falta de chuva, o excesso de chuva na colheita. Quer dizer, olha só, não vou falar por mim, tá, Mauro? Mas o produtor do nosso país é realmente um herói. Faltando 13 minutos para 13h, a gente vai seguir com o próximo tema aqui dessa edição do programa Gente que Fala, para conversar com o Dr. Bactéria sobre o seguinte: os micro-organismos costumam ser associados a problemas e doenças na agricultura, mas muitos desses seres são importantes para manter a saúde do solo e a produtividade das plantas, promovendo melhor absorção de nutrientes ou facilitando a sua disponibilização. E, além disso, com fertilizantes importados cada vez mais caros, o uso desses insumos biológicos representa economia e sustentabilidade ao produtor. Estudos comprovaram ganhos importantes nas mais variadas lavouras. Doutor Bactéria, as bactérias são vilãs ou aliadas da agricultura? São aliadas em tudo. Principalmente a mim, né, que eu trabalho com elas, né? Então, elas são muito, muito aliadas. O que acontece é que, pelo que eu estou vendo aqui, eu estou abismado. Eu já sabia que a coisa era complicada, mas é bem mais complicado. Eu estou achando que, realmente, a agricultura ela não é locomotiva do país. Acho que ela é o carvão, que está todo mundo querendo queimar. Não é? Queimá-la. E eu dou o meu preço, assim, o trabalho de todo mundo aqui, né? Agora, com relação às bactérias, a gente pode juntar, quando fala em agricultura, bactérias e os próprios parasitas, insetos, ácaros que atacam, né? Os problemas, né, relacionados com pragas que atacam. Que eu estava até pensando que, na verdade, o que nós comemos aqui é resto das pragas. Né? Que na agricultura, primeiro que chega lá para comer o que é plantado são as pragas. O que sobrar é colhido. Né? Depois vai para um sistema de armazenamento, que chega primeiro só as pragas. O que sobra vai para o setor de distribuição. Primeiro chega as pragas. Então, quando chega para a gente, realmente é o resto da praga. Então, a preocupação que o produtor tem que ter é justamente em diminuir o ataque dessas pragas para que sobre mais para as pessoas. Isso daqui está relacionado com a presença de praguicidas, inseticidas, né? E o problema maior desses inseticidas não está somente a contaminação do alimento em si. Está comprovado que superbactérias, elas por reação cruzada em relação a esses inseticidas, podem ocasionar superbactérias, pela própria aplicação de praguicidas. Né? Então, a manutenção desses micro-organismos e dessas pragas, e de pragas que são contra outras pragas, isso daqui entra bem no controle biológico que é feito. Né? E a sua pergunta que você fez, relacionada às bactérias. A utilização, muito na agricultura, na água de abastecimento, o pessoal não pensa isso, mas quando alguém toma inadvertidamente antibióticos, né,
isso tudo vai para o lençol freático. O lençol freático ele é contaminado. Esse lençol freático, essa água, vai ser jogada na terra. Sendo jogada na terra, vem eliminar uma série grande de micro-organismos, de bactérias que estão nessa terra. Isso daqui vai diminuir até a própria produção. Então, acho que o estudo deve ser feito, um estudo muito aprofundado em relação ao próprio tratamento que é feito dessa terra para diminuir o nível de produção. Então, a coisa está bem mais aprofundada do que a gente poderia perceber. Em que medida, doutor Bactéria, o próprio clima do Brasil faz com que as bactérias, em algumas situações, se tornem até vilãs da agricultura, a ponto de a gente precisar de determinados insumos para combater esse tipo de problema provocado pelo clima? Seja o clima, essas alterações naturais ou até provocadas pelo homem. Olha, eu digo não tão clima, viu? Mas mais o remanejamento de cultura. Tá? O manejamento de cultura ele pode ocasionar uma série de pragas. A gente teve aqui um problema sério com relação à vassoura de bruxa que deu na produção de cacau. Né? Então, isso aqui foi um problema seríssimo, que é um fungo que pode ocasionar. Então, o não controle dessas pragas aqui, o não controle do remanejamento de pragas, isso sim é que pode ocasionar, sem dúvida nenhuma, até uma destruição total de várias culturas. Então, tem que ser feito um estudo muito grande do próprio remanejamento e da própria aplicação de produtos antibióticos e produtos fungicidas que são colocados, para não deixar. Você acaba com o problema e aumenta a solução, a existência de outros problemas. Trabalho governamental, não é, doutor Bactéria? A ser feito. Sem dúvida. Tem que ter. Eu sou meio restrito, eu sou da área científica. Então, acho que política é uma coisa, científica é outra. Então, acho que quem tem que mandar... De político para uma ação científica. Exatamente. Acho que quem tem que mandar em ciência é cientista. Quem tem que mandar em produção é quem produz. Quem tem que mandar em problema de ambiente é ambientalista. Eu acho que isso daqui é igual 2 mais 2 igual a 4, não é 2 mais 2 igual a 5. Se você começar a colocar número errado na equação, não vai bater. Vamos falar sobre outro assunto, doutor Bactéria, porque não basta selecionar com cuidado os alimentos que vão para a geladeira, não. Para fugir de infecções e contaminações, é preciso aprender a higienizá-los da maneira correta. Eles podem ter contaminação química, biológica e sujeira diversa. Isso pode ocorrer em todas as fases do ciclo produtivo. No local de plantio, pelo uso de fertilizantes, na colheita, no transporte, na estocagem e até também no ponto de venda. E por que não falar, inclusive, na chegada ali na mesa, na casa do consumidor, né? Como eliminar a contaminação dos alimentos ao longo de toda essa cadeia, doutor Bactéria? Acho que o principal meio de eliminar a contaminação é eliminando o controle da contaminação. Parece um negócio meio ilógico isso aqui, né? Parece uma coisa... Mas a pessoa está acostumada a usar desinfetante para tudo. Né? Na casa, a pessoa quer desinfetar banheiro, quer desinfetar cozinha, quer desinfetar tudo, quer usar água sanitária, quer jogar desinfetante para tudo quanto é canto. E eu pergunto em toda palestra que eu dou, eu falo, escuta, para que você desinfeta o banheiro? Para que desinfeta a casa? Para que desinfeta tudo isso daqui? Né? Para matar bactéria. Para que tu quer matar bactéria? Né? E ninguém soube me responder até agora. A pessoa não mora no UTI, não mora no hospital. Não é para jogar desinfetante de tudo quanto é lago. Vai jogar desinfetante vai contaminar o ambiente todo. Você tem que falar que dona de casa adora de química louca. Né? Gosta de misturar tudo quanto é produto, é uma coisinha, é outra coisa, é sanitária, desinfetante, mistura tudo. Isso aí o negócio quase que explode, acaba matando ela, não a bactéria. Né? E contamina, você ainda fecha o banheiro, joga para tudo, oxida a geladeira, oxida a panela, oxida tudo quanto é coisa, dá dermatite na mão dela, dá dermatite no cachorrinho, sem uma função lógica. Todo esse desinfetante vai para onde? Vai para o esgoto, vai para o lençol freático. Isso daqui é que vai dar problema a nível de ponto. Então, eu acho que teria que ter nível de conhecimento. Em 2020, nós tivemos o menor nível de intoxicação por falta de higiene. Por quê? Educação e cultura. Se ligava a televisão, estava o pessoal falando para lavar a mão, para fazer tudo. Né? Agora a gente não vê uma propaganda dizendo para lavar a mão. Você vai no restaurante e não tem um álcool gel. Se você não pedir para o garçom, ele não te dá, não tem.
Né? Então, isso daqui o que é? É falta de educação, falta de investimento em educação que tem que ser dado para a população. Se a população não for educada, não souber o que vai fazer, vai dar problema no futuro. Né? Então, acho que a educação a gente resolve, e não a aplicação à torta direita de desinfetante, de produto químico, achando que é a coisa melhor que pode existir no mundo, sendo que pode ser, se for mal aplicado, pode ser uma das coisas piores que pode ser feita. Olha, doutor Bactéria, enquanto o senhor falava, estava todo mundo se esborrachando de rir. Vamos voltar aqui naquela primeira pergunta que o senhor fez, né? Que o senhor faz nas suas palestras, né? Para quem assiste. Por que você quer matar todas as bactérias? Porque por você entrar no banheiro, lá está um cheiro ruim, só pode ser as bactérias. As pessoas querem acabar com o cheiro ruim, né? Então, acho que essa é a resposta, não é? Não, é o seguinte, a casa limpa não é casa perfumada, é casa que não tem cheiro. A limpeza não tem cheiro. Né? Ah, mas eu quero que, se você usar 1 litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato, uma colher de sopa de detergente, 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato, você limpa a tua casa toda. Ah, mas eu quero que a minha casa cheire frutas vermelhas dos campos asiáticos. Ou seja, você vai no supermercado, tem lá o odorizante de frutas vermelhas dos campos asiáticos que você compra e odoriza a tua casa. Você põe o odor que você quiser. Agora, limpeza não tem odor. Tá? E você não precisa matar a bactéria da tua casa. Tá? Primeiro, você não vai conseguir matar, que nós estamos vivendo num mundo de bactérias. Assim que você desinfetar, depois de 1 minuto, já está contaminado de novo. Não é? E o próprio desinfetante está lá, mata 99,9% das bactérias. Né? Se tu vai ver o que está escrito, esse 99,9% é só quando usado puro. E o próprio fabricante fala, usa 1 copo para cada 20 litros de água. Que ele sabe que nessa diluição não vai precisar matar a bactéria, porque o fabricante sabe que não precisa. Então, o próprio fabricante está falando para a gente. E isso a dona de casa só vai saber se tiver instrução. Então, acho que volta de novo essa parte da educação. Um país sem educação, gente, um país sem cultura, é um país que não vai funcionar e não vai para frente. Então, para repetir a receita, doutor Bactéria, como é que você cuida da limpeza sem matar quem está fazendo a limpeza? Bom, eu tenho cuidado da bactéria, que eu sou a própria, né? O próprio doutor Bactéria. Né? Então, 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Tá? Isso daqui, o detergente, o detergente, a água vai limpar a tua casa, o bicarbonato vai desodorizar, a tua casa está limpa, está ótimo, não precisa usar cândida para tudo, usar desinfetante para tudo. Eu volto a falar, a tua casa não é uma UTI, não é um hospital, não tem bactéria. Ah, mas se precisa matar as bactérias, você dá doença. Quem falou que na tua casa tem bactéria e tem doença? Né? Seu filho tem? Então trata ele, dá remédio para ele. Sua mulher tem, seu marido tem. Tem que ser tratado. Eles não têm bactérias que dão doença, a gente precisa criar uma cultura de não ter medo. As bactérias são a favor da gente, não são inimigas nossas. Bom, tem muita gente já dizendo, eu já ouvi várias, não precisa mais de álcool gel porque acabou a pandemia, não precisa mais de nada disso. Bom, a pandemia, ela não existe, mas a Covid está por aí em um ou outro lugar. Enfim, é preciso continuar esse trabalho de higienização das mãos, independentemente de Covid, né? A gente tem muitos vírus circulando por aí, muitas bactérias circulando por aí. Enfim, então não adianta, a pessoa falou agora, é a questão de educação, não adianta largar tudo que foi aprendido até agora. Então, o fato de lavar a mão, se pessoas lavassem a mão corretamente nos hospitais, diminuiria 95% das infecções hospitalares do mundo. Lavar a mão, lavar a mão. Você tem um monte de doença que aparece, aquela mão-pé-boca, o que é? Falta de higiene. Né? Infecções hospitalares, maioria, falta de higiene. Tá? Então, a conscientização, não só deles, como da gente, aí você pega um ônibus, você vê as pessoas comendo salgadinho dentro do ônibus, que acabou de pegar naquele apoio de braço que alguém espirrou e pegou. Não é? Aí nojento. As pessoas fazem, isso daqui é o que é? É falta de conscientização higiênica. Como eu falei, você vai no restaurante, se você não pedir para o garçom para ele trazer um álcool gel, ele não tem mais na sua mesa. Né? Então, acho que são coisas básicas, fundamentos básicos que as pessoas deviam ter. Olha que bacana, voltar nas escolas, aquela aula de higiene que a gente tinha quando era pequeno. Isso daqui é fundamental para que as pessoas tenham uma base higiênica que tenha saúde para o futuro. Muito bem, 13:01 o nosso tempo já esgotado por aqui. Chega então ao final essa edição do programa Gente que Fala. Eu quero agradecer a presença de todos, em nome de toda a nossa equipe. Dr. Paulo Junqueira, advogado, ele é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Ariane Garcia, jornalista, apresentadora, relações públicas, CEO da AGX Estratégias. Vinícius Runck, administrador de empresas, diretor de operações da Quist Investimentos. Ele é especialista em recuperação e reestruturação de empresas. E o biomédico Dr.
Dr. Bactéria. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui nessa edição do programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365 agora, o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas, nesse começo de tarde, bom programa para a audiência. A gente volta a se falar amanhã aqui pela 365, pela UTV e também pelas redes sociais. Uma boa tarde para todo mundo, tchau e até amanhã.